Olá, querido amigo concurseiro e querida amiga concurseira. Olha só, vamos falar aqui dos quadriláteros, mas trazendo já para os quadriláteros notáveis, que são aqueles mais cobrados. Vamos dar a ideia do que seria um quadrilátero. Quadrilátero já é aquela figura geométrica plana que possui quatro lados, por daí o nome, quadriláteros. Mas eles possuem algumas definiçõezinhas, algumas regrinhas básicas, tá bom? E é isso que nós vamos estudar aqui e ver quais são esses quadriláteros notáveis. Vamos ver a definição então? Olha só, quadriláteros são polígonos que possuem quatro lados, obviamente. Eles vão ter, todos os quadriláteros têm duas diagonais. A soma dos ângulos internos desses quadriláteros sempre será igual a 360 graus, e a soma dos ângulos externos desses quadriláteros sempre serão iguais a 360 graus. Existem dois tipos de quadrilátero: quadriláteros convexos e o côncavo, ou também conhecido como quadrilátero não convexo. Tá bom? Quadrilátero convexo é aquele que a diagonal está sempre dentro. E o quadrilátero não convexo é aquele que uma das diagonais pode passar por fora dele. Então, nesse exemplo aqui, ó, essa diagonal dele passou por fora. Então, ele é um quadrilátero não convexo. E aqui é um quadrilátero convexo porque a diagonal está por dentro, tá bom? Que mais? Além disso, todos eles, a soma tem que ser 360 graus. Então, esse ângulo mais este ângulo, mais este ângulo, mais este ângulo tem que ser igual a 360 graus, assim como esse, mais esse daqui deve ser 360 graus. Fora isso, vamos falar dos quadriláteros notáveis. Deixa um pouquinho de lado aqueles côncavos, aqueles não convexos, ou os não convexos, também é o nome dos côncavos. Mas vamos estudar quadrado, retângulo, losango, paralelosango e paralelogramo e trapézio. Então, quadrado, retângulo, losango, paralelogramo e trapézio. São esses 5 quadriláteros notáveis que nós iremos estudar aqui. Primeiro, quadrado. O que seria um quadrado? Todo mundo sabe que é um quadrado, né? Ele é um quadrilátero que possui os 4 lados iguais. Além disso, possui todos os ângulos retos, ou seja, os 4 lados iguais e os 4 ângulos iguais. Consequentemente, como a soma é 360, 360 dividido por 4, 90. Então, cada ângulo vale 90 graus, por isso são ângulos retos. Desta maneira, um quadrado é ao mesmo tempo um losango e um retângulo. Entretanto, nem todo losango é quadrado e nem todo retângulo é quadrado. Já vou explicar isso para vocês que ele não vai ser só quadrado, só retângulo e losango, não. Ele pode ser paralelogramo também. Mas olha só, temos então um quadrado, certo? Que ele possui os 4 lados iguais, então esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Além disso, as diagonais do quadrado, que são essas daqui, elas são perpendiculares, então formam 90 graus, essas diagonais. E além de formar 90 graus, elas são congruentes. O que são congruentes? Possuem a mesma medida, tá bom? Então essa diagonal e essa diagonal são iguais. Fora isso, pensa na área do quadrado como sendo lado ao quadrado. A diagonal de um quadrado, ela é dada por lado vezes a raiz de 2. Por quê? Se você parar e pensar aqui, ó, você tem um triângulo retângulo de lado. Aqui é L, L. Aqui não é a hipotenusa que coincide com a diagonal? Então você aplica Pitágoras. Se você aplicar Pitágoras, você vai chegar nisso daqui. Por isso que a diagonal é lado, raiz de 2. Bom, então essas são as informações de um quadrado. Fora isso que todos os ângulos são retos, né? Que já vimos. Agora, então, vamos falar um pouquinho do retângulo. O que seria o retângulo? O retângulo ele é um quadrilátero. Então, olha para a definição do retângulo. É um quadrilátero cujos ângulos medem 90 graus. Então, a única definição de retângulo é que ele precisa ter 90 graus. Então, se ele precisa ter 90 graus, olha só. Se ele precisa ter 90 graus, com certeza, os lados opostos a ele são paralelos. Então, se os lados opostos são paralelos, não precisam ser, ó, todos iguais, tá certo? Esse lado aqui, ó, não precisa ser igual a esse. Esse lado aqui, ele é igual a esse porque são paralelos. Esse lado aqui é igual a esse e são paralelos. Consequência disso é o quê? Que todo quadrado é retângulo. Por que todo quadrado é um retângulo?
Porque no quadrado, ele não tem 90 graus? Sim, qual que é a definição de retângulo? Os 4 ângulos retos, ponto. O quadrado ele não tem os 4 ângulos retos? Tem. Então, ele é um retângulo. Mas nem todo retângulo é um quadrado, porque nem todo retângulo possui os 4 lados iguais. Não é necessário isso daí. Agora, um paralelogramo. O que é um paralelogramo? Um quadrado, beleza. Um paralelogramo, um retângulo, beleza. Um losango, beleza. Mas paralelogramo, dizemos então que é um quadrilátero que tem lados opostos paralelos. Num paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes e os lados opostos, também são congruentes. O mais comum dos paralelogramos é esse daqui, mas não é o único, tá? Mas é o mais comum de ser utilizado. Ó, este lado com este lado são paralelos, assim como este lado com este lado também são paralelos, tá? E além disso, ele fala o seguinte, ó, este ângulo e este ângulo são congruentes, assim como este ângulo aqui e este ângulo aqui também são congruentes. Fora isso, esses dois ângulos aqui somados têm que dar 180 graus, ou seja, eles são suplementares, porque a soma será 180 graus. Além disso, olha só o que ele fala também. As diagonais do paralelogramo se cruzam nos seus pontos médios. Então, ó, as diagonais estão aqui. Se elas se cruzam nos seus pontos médios, esse pedacinho daqui até aqui, ele é igual ao pedacinho daqui até aqui. Então, esse daqui é igual a esse daqui. Assim como esse é igual a esse. Isso que diz. Mas o retângulo é um paralelogramo? É. O quadrado é um paralelogramo? É. O losango aqui vai ser um paralelogramo? Sim. Vamos ver? Então, olha só. Losango é um quadrilátero que possui os 4 lados congruentes. A diferença de um losango para um quadrado é o quê? Que no losango, basta com que os 4 lados sejam iguais. No quadrado, além dos 4 lados serem iguais, os 4 ângulos precisam ser 90 graus, tá certo? No losango não precisa necessariamente ter 90 graus cada um dos ângulos. Então, por isso que garante o quê? 4 lados congruentes. Desse modo, todo losango é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é um losango, tá bom? Por quê? Porque os paralelogramos não precisam ter os 4 lados iguais, ó, pode ser os paralelos iguais apenas no paralelogramo. E no losango não, tem que ser os 4. Então, eu posso ter isso aqui, ó. Se eu tiver os 4 lados iguais, não precisando ter 90 graus nos ângulos, já é um losango, tá bom? E o losango, olha só, ele tem as diagonais formam 90 graus. Se as diagonais formam 90 graus, então elas formam ângulos retos entre elas, tá certo? Bom, vimos que a área de um quadrado não era lado vezes lado? Só recapitulando, então. Se a área de um quadrado era lado vezes lado, a área de um retângulo, como seria a área de um retângulo? Bem parecida. A área de um retângulo seria comprimento vezes a largura, que é um lado vezes o outro, tá? Então, somente isso. Agora, continuando, então, do paralelogramo. Quem seria a área, então, de um paralelogramo? Sendo aqui a minha base e aqui a minha altura, tá bom? A área de um paralelogramo seria base vezes altura. Mas a altura, ó, não é esse daqui, hein? A altura que forma 90 graus aqui. Se não tiver, precisa descobrir através de Pitágoras. E do losango? Quem seria a área de um losango? A área do losango é a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Então, esta é a fórmula de área de losango. Trapézio. Trapézio, nós temos 3 tipos. Trapézio isósceles, trapézio retângulo e escaleno. Já vamos ver cada um deles. Mas o que é um trapézio, então? Trapézio, ele é um quadrilátero que possui apenas um par de lados opostos paralelos. E esses lados, gente, são chamados de bases do trapézio. O que é um trapézio retângulo, então? É aquele que possui 2 ângulos de 90 graus. Essa daqui é a base, que eu chamo de base menor. Essa aqui é a base, que eu chamo de base maior. E essa daqui é a minha altura desse trapézio.
E o trapézio isósceles? O trapézio isósceles, os ângulos da base e as diagonais são congruentes. Como assim? O que isso garante? Que ele é assim, ó. Que essa lateral aqui, ela é igual a essa lateral aqui. E aí, o que mais que ela garante? Esse ângulo aqui, ele é igual a este ângulo aqui. Fora isso, temos que este ângulo aqui é igual a este ângulo aqui. Sendo assim, a soma desses dois também dá 180 graus. E aqui temos que é a base menor, aqui temos que é a base maior, e a minha altura agora está aqui, ó. Tem que formar 90 graus. Senão não é altura. Isso garante o triângulo isósceles. O triângulo não, o trapézio isósceles. E o que é um trapézio escaleno? O trapézio escaleno é aquele onde nenhum dos lados são paralelos ou possuem a mesma medida. Então, não precisa necessariamente... Aliás, um par aqui é paralelo, né? Que são as minhas bases. Só que nenhum desses quatro lados são iguais. E aí eu tenho base menor, base maior e a altura do trapézio. Por que eu estou colocando base maior, base menor, altura? Para falar exclusivamente do quê? De área. Quem que é a área de um trapézio? É base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, esta é a fórmula de área de um trapézio. O que mais nós podemos pensar no trapézio? Base média de trapézio. O que é a base média de um trapézio? É o segmento de reta que une os pontos médios dos lados não paralelos. A base média é paralela à base do trapézio e seu valor é igual à média aritmética das medidas das bases. Cara, não entendi nada, professor. Vamos explicar aqui para você o que seria a tal da base média. Seja um trapézio. Aqui, ó. Aqui é o ponto médio desse lado. Aqui é o ponto médio desse lado. Liga esses dois. Esse valor aqui, ó. Você concorda que aqui a gente forma um trapézio um pouco menor? Sim. E aqui a gente forma outro trapézio menor também um pouco. Mas tá. Aqui vale, suponha que seja x. Para descobrir esse valor de x, eu consigo através dessa base que é a maior e dessa base que é a menor. Para descobrir esse valor de x, é calcular a média aritmética entre elas. Então seria bzão mais bzinho dividido por 2. Isso que é base média, é a média das bases, tá certo? Olha só, vimos então os tipos de quadriláteros notáveis que são muito comuns de serem cobrados, abordados. Fora isso, precisamos fazer o quê? Questões. Se precisamos fazer questões, vamos ver a primeira questão então. Olha só, a figura abaixo é um trapézio isósceles. Trapézio isósceles é aquele que as laterais aqui, ó, são iguais. Onde A, B e C representam as medidas dos ângulos internos desse trapézio. Determine a medida de A, B e C. Fora isso, o que nós poderemos pensar no trapézio isósceles que eu falei para vocês? Os ângulos internos das bases aqui, ó, são iguais. Então, se aqui é 117, aqui também vai ser 117. Bom, C vale 117, ó. Elimina, elimina, elimina. Fora isso, o que a gente pode pensar? Lembra que eu falei que dos dois adjacentes aqui, ó, eles são suplementares? Significa que a soma é 180. Então, 180 menos 117 vale quanto? Vale, empresta, 10 menos 7, 3, 7 menos 1, 6, 1 menos 1, 0, 63. Então, o valor de A é 63. Agora, olha só, A vale 63. E o B? O B não está aqui? Aqui não vale 63? Então, este e este são o quê? São iguais. Então, A vale 63, o B vale 63 e o C vale 117. A alternativa correta é a alternativa C. Questão número 2. Olha só. Na figura ABCD e AQBP são quadrados. Se são quadrados, todos os ângulos
são iguais a 90 graus e todos os lados são iguais. Ok. O ponto P é o centro do quadrado ABCD. Então, ele é o centro do quadrado ABCD, exatamente a metade. Certo? Metade entre o quê? Entre as diagonais, ó. Se aqui eu tenho uma diagonal, esse P é o ponto médio, é a metade. O perímetro do quadrado ABCD é de 40 centímetros. Quem que é o ABCD? Este aqui. O perímetro do ABCD é de 40 centímetros. Nesse caso, o perímetro do triângulo AQB em centímetros é... O que era perímetro? Vocês lembram o que era perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Se perímetro é a soma de todos os lados, eu consigo descobrir o valor dos lados do quadrado grande aqui, ó, do que não está pintado. Como? Poxa, esse perímetro é 40 centímetros. Quantos lados ele tem? 4, não é? Pô, se é 4 lados, quanto que dá? 10. Então, cada lado desse quadrado ABCD aqui vale 10 centímetros. Então, ó, aqui vale 10, aqui vale 10, aqui vale 10 e aqui vale 10, certo? Certo, beleza. Bom, o que ele quer, afinal de tudo? Ele quer o perímetro do triângulo AQB. AQB. Não é esse perímetro que ele quer? Beleza, eu sei que aqui vale 10, não sei, falta descobrir esse cara e esse cara. Mas esses caras são iguais, cara. Por que eles são iguais? Porque eles fazem parte do quadrado aqui, ó. E o que esse 10 representa desse quadrado? Eu vou desenhar o quadrado aqui, ó. Qual quadrado? A, Q, B, P. O que esse 10 representa? Esse 10 representa aqui, ó, a diagonal, não é? E quem que é diagonal? É lado, raiz de 2, certo? O que eu faço agora? Pô, substitui. Tudo isso é igual a quanto? Ele deu o valor. Deu? Não, né? Nós descobrimos o valor dessa diagonal, que é 10. Então, L vai ser igual a 10 dividido por raiz de 2. Você tem 10 dividido por raiz de 2 aqui? Alguma questão? Alguma alternativa? Nem pensar. O que você tem que fazer, então? Fazer o quê? A racionalização, que é multiplicar pela mesma raiz em cima e embaixo. E aí? Isso aqui dá 10... Raiz de 2. Raiz de 2 vezes a raiz de 2 dá raiz de 4. Raiz de 4 vale 2. Então, ó, 10 dividido por 2. Então, isso aqui vale 5. Raiz de 2. Olha que bonitinho, que maravilha, que beleza. Quanto que vale o lado desse quadrado, então? Vale 5 raiz de 2. Se ali vale 5 raiz de 2, aqui também vale 5 raiz de 2. Como ele está pedindo o perímetro, desse triângulo, então eu tenho que somar todos os lados. Então eu tenho que somar 5 raiz de 2 mais 5 raiz de 2 mais 10. 5 raiz de 2 mais 5 raiz de 2? 10 raiz de 2 mais 10. Não posso juntar quem tem raiz com quem não tem raiz, então fica 10 raiz de 2 mais 10. Ou 10 mais 10 raiz de 2, que é o que nós temos na alternativa E. Pessoal, repare que nessas duas primeiras questões, a primeira era a parte dos ângulos do trapézio lá para trabalharmos, e aqui envolvia quadrado. Além do quadrado, envolvia a diagonal do quadrado, perímetro de um quadrado, perímetro de um triângulo que estava dentro do quadrado. Tá bom? Então preste atenção como que vai ser desenvolvido os exercícios, como que podem ser cobrados esses tipos de exercício na prova de vocês, tá certo? Vamos continuar então? Olha só, questão de número 3. Nossa, essa daqui é aquela típica questão que o candidato bate o olho, ele já cansa só de ver o tanto que tem de palavras aí. Mas ela não é tão difícil, é uma questão mais teórica, é só prestar atenção no que vai estar sendo pedido. E olha só as informações que ele nos traz. Algumas pesquisas apontam que o pensamento geométrico se desenvolve segundo níveis de raciocínio. Num nível mais elaborado, as figuras são entendidas possuindo partes que se relacionam. Por exemplo, no contexto de quadriláteros, temos nesse nível as seguintes definições. Quadrado é um quadrilátero com 4 ângulos internos com a mesma medida e 4 lados com a mesma medida. 4 ângulos internos com a mesma medida,
90 graus. E 4 lados com a mesma medida, 4 lados iguais. Retângulo é um quadrilátero que possui 4 ângulos internos com a mesma medida. Então, 90 graus. Losango é um quadrilátero. Então, agora está falando do losango. É um quadrilátero com 4 lados com a mesma medida, mas não fala nada de ângulos. Então, só os 4 lados iguais. Paralelogramo é um quadrilátero com lados opostos paralelos. Cara, ela era gigante, só que, ó, ela te falou toda a definição dos quadriláteros aqui, só faltou do trapézio, que é um par de lados paralelos, que aí é a base maior e base menor que a gente chama. Mas olha para as perguntas aqui, ó. Olha só, olha para as alternativas, aliás. De acordo com essas definições, é correto afirmar que todo paralelogramo é um losango? Todo paralelogramo é um losango? Não. Todo losango é paralelogramo, tá certo? Porque o losango precisa ter os 4 lados iguais, de mesma medida. Esse é o losango. Agora, o paralelogramo, não. É 2 pares de lados paralelos. Ou seja, os lados opostos precisam ser paralelos. Todo losango é um quadrado. Todo losango é um quadrado? Quem tem mais restrição? O losango ou o quadrado? O quadrado, porque o quadrado precisa ter os 4 ângulos retos e os 4 lados iguais. No losango, basta apenas que se tenha os 4 lados iguais. Então, não é todo losango que é um quadrado, e sim, todo quadrado é um losango. Então, a B também está errada. C. Todo paralelogramo é um retângulo. Não. Todo retângulo é um paralelogramo. Por quê? Porque o retângulo ele precisa ter 90 graus. O paralelogramo não precisa ter necessariamente 90 graus. Então, risque-a. D. Todo quadrado é um paralelogramo. Sim, todo quadrado é um paralelogramo. Qual que é a definição de paralelogramo? Ele disse até aqui para vocês, ó, paralelogramo é um quadrilátero com lados opostos paralelos. Pensa nos quadrados. Os lados opostos do quadrado não são sempre paralelos? Sim, são sempre paralelos. Então, tá certo. E por que a E está errada? Todo retângulo é um quadrado. O retângulo, a única restrição dele é que ele tenha o quê? Exatamente 90 graus. O quadrado, além dos ângulos ter 90 graus, ele precisa que os lados sejam iguais, ou seja, todos os lados tenham o mesmo valor. Então, todos os lados iguais e todos os ângulos retos. Isso é a definição de quadrado. Já de retângulo é o quê? Os 4 ângulos retos. É isso daí. Então, por isso que essa está errada. Eu não posso afirmar que todo retângulo é um quadrado. Eu posso falar assim, todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Eu não posso generalizar para todo retângulo. Eu poderia escrever o seguinte, algum retângulo é quadrado. Beleza, algum retângulo tudo bem, mas não todos, eu não posso generalizar, tá certo? Questão número 4, olha só. Na figura a seguir, ABCD e BMNP são quadrados de lado 12 e x. Então, ó, esse aqui ele possui 12 e esse pequenininho bonitinho aqui possui x, respectivamente. Ó, a B é congruente a DM. Então, ó, daqui até aqui possui 12 centímetros. Beleza? Então, o valor de x em centímetros é igual a x. Aqui vale x, aqui vale x, aqui vale x, e esse pedacinho vale x, não é? Se eu trabalhar aqui com a diagonal desse quadrado, que é esse lado inteiro, se eu descobrir esse lado inteiro e subtrair aqui, ó, 12, o que me resta? Me resta esse pedacinho aqui que eu preciso, que é este. Então, veja bem, se eu tenho que encontrar a minha diagonal, como que eu faço para encontrar a diagonal de um quadrado? L raiz de 2. Poxa, professor, eu detesto ter que lembrar a fórmula. Cara, pensa no seguinte, você tem uma diagonal aqui, ó, não tem? Aqui você não tem um triângulo retângulo, então? Então, essa diagonal aqui, ó, ela é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Faz Pitágoras, não tem problema nenhum. Também dá certo. A nossa vida se resume a 80% Pitágoras. Tá certo? Mas eu vou usar a formulinha aqui porque já sai mais rápido. Se você quiser fazer por Pitágoras, fique à vontade. O seu resultado tem que ser igual. Quem que seria minha diagonal, então? A minha diagonal vai ser
o lado vale 12. Então dá 12 raiz de 2. Então a minha diagonal inteira vale 12 raiz de 2. Só que até aqui, ó, deixa eu apagar todos aqui que já tá uma paçoca. Tudo vale, ó, daqui até aqui vale 12 raiz de 2. Só que até aqui, ó, esse pedaço vale 12. Quanto que vale esse pedacinho, então? É o valor de x, que é o que eu preciso descobrir. Então esse valor de x, ele vai ser igual ao 12 raiz de 2, que é a diagonal inteira, menos o 12, que é esse pedaço até aqui. E aí? O que eu faço aqui agora? Tem essa alternativa do jeito que está aqui? Não. Ele colocou em evidência. Quem que ele pode pôr em evidência aqui, ó? Eles têm em comum o 12, então eu coloco o 12 em evidência. 12 raiz de 2 dividido por 12, eu coloco 12 em evidência. Então, 12 dividido por 12, 1. Então sobra a raiz de 2. Menos 12 dividido por 12, 1. Então fica 12 que multiplica a raiz de 2 menos 1. Qual é a alternativa que fala isso? 12 que multiplica a raiz de 2 menos 1. É a alternativa C. Tá certo? C de certo, né? C de próxima, né? Que vamos ver a próxima agora. Olha só, questão número 5. Considere um quadrado de lado 1. Uma unidade. Então, o que é correto afirmar nesse quadrado? A diagonal desse quadrado é igual a 1. Cara, para. Quadrado, o lado vale 1. Quanto que vale a diagonal? L raiz de 2. Esse é o valor da diagonal. Então, essa diagonal vale 1 raiz de 2, que é a mesma coisa que raiz de 2, que ele é aproximadamente 1,4142, sei lá, e assim por diante. Então, olha só, a diagonal desse quadrado, ela é igual a 1. Não, ela é igual a raiz de 2. Essa diagonal vale raiz de 2, então isso daqui está errado. Agora, olha só, B, a diagonal desse quadrado é um número inteiro. Gente, número inteiro é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais os seus opostos, que é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Não tem vírgula, não tem raiz que não é exata, não tem nada disso de inteiro. Então, B de errado. C, a diagonal desse quadrado é menor do que a medida do lado. Cara, nunca a diagonal de um quadrado vai ser menor que o lado. Porque, poxa, aqui forma um triângulo retângulo, não forma? No triângulo retângulo, aqui é a hipotenusa. A hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo, então nunca isso aqui vai ser menor que a medida do lado. Então a C também está errada. A D, a diagonal desse quadrado é um número irracional. E a E, a diagonal desse quadrado é um número real, mas não é um número irracional. Aí você tem que lembrar, o que é um número real? Um número real, o conjunto dos números reais, ele é nada mais, nada menos que a união entre os racionais com os irracionais. Os racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de uma fração. E os irracionais são aqueles que não possuem uma dízima periódica, um número decimal que não tem um período. Tipo esse daqui. Então, o raiz de 2, ele é um número irracional. Se ele é um número irracional, a E está errada e a D está correta, porque a diagonal é um número irracional. É a raiz de 2. Raiz de 2 é um número irracional correto. Próxima questão. Pierre Mondrian, nem sei se é assim que se pronuncia, né? Mas tá bom, tá certo. Foi um pintor holandês modernista. Criou o movimento artístico neoplasticismo, colaborou com a revista The Style, também não sei se é assim que se pronuncia, creio que seja, porque isso aqui é holandês, e depois com as formas da pintura concreta. Baseada na obra Composição com Vermelho, Amarelo e Azul, de Pierre Mondrian, dois amigos resolveram elaborar uma arte em uma parede, de acordo com a figura abaixo. A figura está aqui, tá? Ó. Os valores na figura representam as medidas em metro dos lados dos quadrados. Na arte dos amigos, surgem apenas 2 retângulos, que é o que está aqui, ó. Está em cinza aqui, ó. Assim, as medidas do maior e menor retângulos, respectivamente, são... Ou seja, ele quer saber a área do maior e do menor retângulo.
Cara, vamos prestar atenção. Para descobrir essa área desses retângulos aqui, eu preciso das dimensões dos lados. Vamos pegar o menorzinho aqui, ó. Vou pegar o menorzinho. Será que a gente consegue descobrir as dimensões dele? Aqui fica fácil. Aqui é 0,6 metros. Olha para a resposta. Centímetro. Então já converte para centímetro, pô. 0,6 metros são quantos centímetros? 60. Por quê? Porque 1 metro possui 100 centímetros. Então multiplica isso daí por 100. E aqui, quanto que vale esse pedacinho pequenininho aqui, ó? Tudo. Não vale 1,4? Sim. Até aqui vale 0,6. E até aqui também vale 0,6. Então 0,6 com 0,6 dá 1,2. Para 1,4, então é 0,2, que equivale a 20 centímetros. Sendo assim, quem que é essa área desse retângulo, então? 20 vezes 60. 2 vezes 6, 12, 0, 0. Então, 1.200 centímetros quadrados. Beleza. 1.200 centímetros quadrados é um dos valores, das medidas aí, da medida do menor. Então, da medida do menor retângulo. Agora, vamos encontrar a medida aqui do maior. Como será que vai ser a medida do maior? Essa daqui também tá fácil, né? Ó, no maior daqui, essa aqui vale 1 metro. É, porque esse valor aqui, ó, 1 metro. Então, seria 100 centímetros. Falta descobrir uma forma de encontrar quanto que vale aqui, ó. Como que a gente pode pensar nisso? Em tudo. Como assim tudo? Ó, 3, 4, mais esse pedacinho, mais 2, dá 6. E se eu pegar, ó, 4, 6,4, ó, porque tem 2,4 aqui, ó. Então, 2 mais 2, 4. Mais 2,4 dá 6,4. E aqui por cima, ó, dá, ó, 3 até aqui, 1 até aqui, 4, e 2 até aqui, ó, 6. Então, 0,4, que é 40 centímetros. Logo, quem que é essa área? 40 vezes 100. 40 vezes 100, ó, 0, 0, 0. 1 vezes 4, 4. Então dá 4.000 centímetros quadrados. A ordem que ele fala aqui é o seguinte, ó. Assim as medidas do maior e depois o menor. Então do maior é 4.000 e do menor 1.200. A alternativa correta é a alternativa B. Última questão. Olha só. Esse daqui é só para a gente tirar os encargos de consciência, para fazer mais light, até porque teve algumas questões aqui que foram pesadas. Vamos respirar um pouco então. Olha só. Afirmativa 1. Um ângulo agudo e um ângulo obtuso de um paralelogramo sempre são complementares. Pensa nos paralelogramos. Eu falei algo sobre isso, ó. Um ângulo obtuso e um ângulo agudo. Somados não tem que dar 180 graus, que eu falei para vocês? Sim. Então esse daqui está, essa afirmação 1, ela está errada. Poxa, por que errada? Porque não são chamados complementares. Complementares são dois ângulos cuja soma será 90 graus. Para a soma ser igual a 180 graus, são chamados de suplementares. Então aqui a resposta seria suplementares. Aí sim seria correto se fosse suplementares. 2. Toda propriedade do losango vale para o quadrado. Qual que era as propriedades do losango? A diagonal formava 90 graus. Beleza, no quadrado isso também forma. No losango, os 4 lados possuem a mesma medida. Então são 4 lados congruentes. No quadrado, também vale. Então toda propriedade do losango vale para o quadrado? Sim, toda propriedade do losango vale para o quadrado. A 2 está correta. 3. Toda propriedade do losango vale para o paralelogramo. Agora já está errada. O paralelogramo não precisa ter necessariamente os 4 lados de mesma medida, os 4 lados iguais. Já o losango precisa, então isso daqui não está correto, tá bom? A 3 está errada. Já dá para saber qual a alternativa correta, né? Mas vamos ver a última. O quadrado
tem as propriedades do paralelogramo, do retângulo e do losango. Propriedades do paralelogramo lá. Pensa, propriedades do paralelogramo, os lados opostos, paralelos. Beleza, o quadrado tem. Do paralelogramo, a soma dos dois aqui, 180. Beleza, o quadrado tem. Então tem as propriedades do paralelogramo? Sim, tem. Do retângulo, propriedade do retângulo. Os 4 ângulos de 90 graus. Sim, o quadrado tem. Então também vale. Do losango, os 4 lados de mesma medida. Sim, também tem. Então o quadrado obedece todas essas daí. Então olha só, as corretas aqui serão a 2 e a 4. Qual a alternativa que fala isso? A alternativa D, porque é apenas a afirmação 2 e a afirmação 4. Então nesta aula vimos o que? As partes essenciais, primordiais para vocês estudarem sobre os quadriláteros. Não vimos a respeito de áreas. Para isso temos uma aula específica onde vamos falar das áreas das figuras planas, tá certo? Então, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!